Você já chorou por uma porta que Deus não abriu? Talvez você tenha pedido tanto por aquele emprego, por aquele relacionamento, por aquela oportunidade, por aquela resposta, e, mesmo depois de orar, a porta se fechou. Mas e se eu disser a você que algumas das portas que mais fizeram você chorar foram justamente as portas que Deus fechou para proteger sua vida? Hoje, eu quero fazer uma oração com você por todas as portas que se fecharam. E talvez, ao final desta oração, você consiga enxergar aquela situação de uma maneira completamente diferente. Antes de orarmos, quero compartilhar uma palavra que pode mudar a maneira como você enxerga as portas fechadas da sua vida. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Guarde isso no seu coração. A mesma mão que abre também fecha. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode impedir. E quando Deus fecha uma porta, talvez você não entenda imediatamente o motivo. Mas isso não significa que ele abandonou você. Significa que ele continua segurando a chave. Nós gostamos das portas abertas. Gostamos quando as coisas dão certo. Quando recebemos uma resposta positiva. Quando conseguimos aquilo que desejávamos. Quando nossos planos começam a acontecer. Nessas horas, é fácil dizer: obrigado, Senhor. Mas quando a porta se fecha? Quando aquele relacionamento termina? Quando o emprego não vem? Quando aquela oportunidade desaparece? Quando um sonho precisa ser abandonado? É nesse momento que nossa fé é colocada à prova. Porque muitas vezes confundimos uma porta fechada com abandono. Pensamos: Deus se esqueceu de mim. Deus não ouviu minha oração. Talvez Deus não queira mais me abençoar. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. Pense em José. José tinha um sonho dado por Deus. Mas o caminho até o cumprimento daquele sonho passou por várias portas fechadas. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Foi levado como escravo. Depois foi injustamente lançado na prisão. Humanamente falando, parecia que tudo estava dando errado. Mas Deus estava trabalhando. A prisão não era o destino de José. Era apenas parte do caminho. Anos depois, José chegou ao lugar que Deus havia preparado para ele. E então conseguiu olhar para trás e compreender aquilo que antes não conseguia enxergar. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você está olhando para uma porta fechada. Deus está olhando para o caminho inteiro. Talvez hoje você esteja sofrendo por algo que não aconteceu. E eu quero dizer algo ao seu coração: não confunda uma porta fechada com uma vida abandonada por Deus. Uma porta pode estar fechada, mas Deus continua presente. Um relacionamento pode ter terminado, mas Deus continua cuidando de você. Uma oportunidade pode ter desaparecido, mas Deus ainda tem propósito para a sua vida. Um plano pode ter fracassado, mas o plano de Deus não fracassou. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós fazemos planos, Deus dirige nossos passos, e algumas vezes a direção de Deus vem através de um não. Você pediu: Senhor, abre esta porta. E Deus respondeu: não. Você não entendeu, você chorou, você insistiu, mas talvez, hoje, Deus esteja dizendo: filho, filha, eu não estava rejeitando você. Eu estava protegendo você. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu entro na tua presença com humildade. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, diante de ti. Senhor, hoje eu quero te agradecer não apenas pelas portas que o Senhor abriu, mas também pelas portas que o Senhor fechou. Porque nem sempre eu compreendi. Nem sempre eu aceitei. Muitas vezes eu chorei por portas que não se abriram. Muitas vezes questionei o teu silêncio. Perguntei por que aquela oportunidade desapareceu. Perguntei por que aquela pessoa foi embora. Perguntei por que aquele sonho não aconteceu. Mas hoje eu escolho confiar em ti. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que confundi uma porta fechada com abandono. Perdoa-me pelas vezes em que pensei que o Senhor havia se esquecido de mim. Perdoa-me quando permite que a decepção entrasse no meu coração. Hoje eu entrego tudo isso nas tuas mãos. As oportunidades perdidas, os relacionamentos que terminaram, os planos que fracassaram, as respostas que nunca chegaram, os sonhos que precisei deixar para trás. Eu entrego tudo a ti. Pai, eu não consigo enxergar o futuro, mas o Senhor consegue. Eu não conheço todos os caminhos,
mas o Senhor conhece. Eu não sei o que está esperando depois da próxima curva, mas o Senhor já está lá. Por isso, eu escolho confiar. Mesmo quando não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando a resposta é não. Senhor, assim como fizeste com José, transforma as situações difíceis em parte do caminho que conduz ao propósito que tens para mim. Aquilo que parecia o fim pode ser apenas um capítulo. Aquilo que parecia uma derrota pode ser uma preparação. Aquilo que parecia uma perda pode estar me afastando de algo que não era para mim. Ajuda-me a confiar nisso, Senhor, se existe uma porta que eu ainda estou tentando abrir, mas que o Senhor já decidiu fechar. Dá-me força para soltá-la. Dá-me sabedoria para não insistir naquilo que o Senhor está me pedindo para deixar. Dá-me paz para aceitar a tua vontade. E dá-me fé para acreditar que a tua vontade é melhor do que os meus próprios planos. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração neste momento e chorando por uma porta fechada. Abraça essa pessoa agora. Se ela perdeu um relacionamento, consola o coração dela. Se perdeu uma oportunidade profissional, renova a esperança. Se um sonho morreu, mostra que ainda existe propósito. Se ela está se sentindo esquecida, lembra-a de que o Senhor jamais a abandonou. Se ela está cansada de esperar, dá-lhe paciência. Se ela não consegue compreender o que está acontecendo, dá-lhe fé para continuar caminhando. Senhor, ensina-me a agradecer antes mesmo de compreender. Ensina-me a confiar antes de receber a resposta. Ensina-me a dizer, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que os teus caminhos são maiores que os meus. Eu sei que os teus pensamentos são maiores que os meus. E eu sei que o Senhor vê aquilo que eu ainda não consigo ver. Hoje eu declaro, eu não vou viver preso ao que Deus fechou. Eu não vou passar a vida olhando para uma porta que não se abriu. Eu vou seguir em frente. Vou confiar. Vou continuar caminhando. Porque se Deus fechou aquela porta, Ele continua segurando a chave. E se Ele fechou, eu posso descansar. Senhor, coloca no meu coração a certeza de que aquilo que o Senhor tem para mim chegará no tempo certo. Que nenhuma porta certa será perdida. Que nenhuma promessa será esquecida. Que nenhum propósito será frustrado. E que até mesmo aquilo que hoje parece uma perda pode fazer parte do teu plano para minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado pelas portas abertas, mas hoje eu também agradeço pelas portas fechadas. Porque agora compreendo que algumas portas não eram rejeição, eram proteção. Algumas não eram o fim, eram redirecionamento. Algumas não eram perda, eram livramento. E algumas não eram o meu caminho. Eram apenas caminhos que o Senhor decidiu não permitir que eu percorresse. Por isso, eu descanso em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, eu quero pedir algo muito simples. Escreva nos comentários, Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando uma porta se fecha. Essa pode ser a sua declaração de fé hoje. E se você está passando por uma situação específica, escreva também o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos colocar essas vidas diante de Deus em oração. E se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, inscreva-se no canal Jornada da Oração e ative as notificações. Aqui, todos os dias, temos uma nova oração para fortalecer a sua fé e aproximar o seu coração de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. E lembre-se, uma porta fechada não significa que Deus terminou a sua história. Talvez seja apenas o começo de um caminho que você ainda não consegue enxergar. Deus abençoe você.